costumo dizer, né? Eu ouvi isso de um pastor que nós congregamos juntos. Ele sempre disse assim: o poço é fundo, é a nossa cordinha que é curta, né, irmãos? O poço é fundo. Se nós formos lá, nós vamos tirar muita água. Então, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Inesgotável. E eu estava me recordando, depois que o irmão citou, eu me recordei até sobre essa passagem que nós fizemos um estudo bíblico lá na nossa igreja. E o pastor deu justamente essa passagem para que nós fizéssemos uma pregação textual. E todos que estavam ali trouxe a mensagem nessa passagem. Ô irmão, saiu cada coisa que eu falei, meu Deus, na mesma passagem, né? Cada um puxou para um lado, cada um Deus usou de uma forma. Eu falei, realmente o Senhor é maravilhoso, e não vai ser diferente. Eu acredito que Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite, amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, verso 11 em diante, diz: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, repete comigo, filho único, de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Nós vamos ver o capítulo 7, o evangelista Lucas relatando alguns milagres do Senhor. Jesus estava em Cafarnaum. No começo do capítulo nós vamos ver que ele cura, ele opera um milagre ali para o centurião. E saindo de Cafarnaum, ele vai até Naim. Naim, irmãos, distanciava mais ou menos uns 50 quilômetros de Cafarnaum. Demoraria mais ou menos umas 10 a 12 horas para chegar naquele lugar. Não é como agora, né? A gente se locomove de carro, de moto, de bicicleta, e as coisas é muito mais fácil. Mas com certeza Jesus saiu de madrugada daquela cidade. Jesus saiu logo cedo daquela cidade, mas a Bíblia relata que ele estava acompanhado de seus discípulos e uma grande multidão. Porque o povo já havia presenciado o que Jesus era capaz de fazer e o que Jesus é capaz de fazer. O povo já havia presenciado alguns milagres do Senhor. E agora eles acompanham Jesus porque eles queriam com certeza ver mais, não é assim? Quando nós percebemos algo acontecendo, nós fazemos o possível para estar ali observando, porque queremos presenciar mais. Se tem milagre no lugar, nós queremos voltar, porque nós queremos também ser alvo de milagre da parte do Senhor. E o povo queria ser alvo de milagre. O povo, eles almejavam também ser alvo de milagre da parte do Senhor Jesus. E eles acompanham Jesus. O interessante é que eles não medem distância, mas eles acompanham o Senhor. E quando eles começam a acompanhar Jesus naquela caminhada, Naim estava mais ou menos a 200 metros a mais alto do que o nível do mar. Era uma caminhada de subida, mas o povo está acompanhando Jesus, porque quando nós estamos com Jesus, irmãos, nós não medimos distância. Quando nós estamos com Jesus, nós não nos cansamos tão facilmente, porque Ele está presente. E se Ele está presente, a presença dEle faz toda a diferença na nossa vida.
Às vezes nós nos deparamos com um dia corrido, mas Jesus está na casa, Jesus está conosco. Nós não medimos distância. Eu levantei de madrugada, mas eu vou ao culto à noite, eu não meço distância. Eu estou dormi mal, mas eu vou para a consagração, porque eu estou com Jesus e Jesus está presente. Eu não vou medir distância. E o povo não media distância. O povo não estava medindo distância. E agora eles vão até Naim com Jesus. Eles estão caminhando. E em Naim está acontecendo um alvoroço. Algo está acontecendo naquela cidade. A Bíblia vai nos relatar, não diz o nome da mulher, mas a Bíblia vai dizer que o filho único de uma mulher viúva havia falecido. Imagine o baque naquela cidade. Porque eu não sei você, mas quando eu escuto uma história triste, que uma mãe perdeu um filho, ou que perdeu alguém querido da sua família, eu sou capaz de me compadecer junto com aquela pessoa. Eu sou capaz de chorar junto com aquela pessoa, e com a tristeza a qual ele está sentindo, eu sou capaz de me compadecer também. E ali a cidade estava em alvoroço, porque o menino havia falecido. Um jovem, talvez dos seus 17 aos seus 24 anos de idade, ainda muito jovem, mas havia morrido. A mulher já havia passado por aquela situação de levar alguém tão importante ao cemitério. Ela era viúva, ela já havia perdido o marido. No passado ela já havia passado por essa situação, mas agora ela está levando o seu filho. E na antiguidade, irmãos, uma viúva ela era amparada pelos seus filhos. Ela recebia o amparo de seus filhos, e ela só tinha um filho. Um filho. A Bíblia vai dizer que ela só tinha um filho. De repente, aquele a qual poderia ampará-la na sua velhice, aquele a qual poderia ajudá-la na sua velhice, agora morre. Ela perde toda a perspectiva de uma vida melhor, de uma vida de sossego, porque teria alguém cuidando dela, mas ela perde toda essa perspectiva. Seu filho está morto. Seu filho iria ser enterrado. E a Bíblia vai dizer que então está acontecendo o cortejo fúnebre. Eles estão acompanhando a mulher, a cidade está acompanhando a mulher para fora da cidade, porque os velórios, os enterros aconteciam fora da cidade. A cidade, os moradores estão acompanhando a mulher. Estavam ali seus vizinhos, seus familiares, estavam chorando juntamente com ela, mas mal sabia que algo iria acontecer. Mal sabia que aquele dia ficaria marcado na história. Mal sabia que Naim, uma cidade que até então o nome dela não é citada nas escrituras, mal sabia que aquela cidade entraria para a história secular. Aleluia. Mal sabia que o nome daquela cidade entraria para a história. Louvado seja Deus. Eles estão acompanhando, mas Jesus também está chegando. Eles estão saindo entristecidos, mas Jesus está chegando. Jesus está se aproximando. Irmãos, quantas das vezes nós estamos na mesma situação, sem perspectiva, os nossos projetos, aquilo que nós projetamos, quantas das vezes sonhamos, de repente vem uma notícia e aquilo cai por terra, não tem mais perspectiva, estamos entristecidos, mas a notícia nesta noite para a tua vida é que Jesus está chegando. Louvado seja Deus, porque Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, e Ele conhece os projetos que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Às
Às vezes nós não contamos os nossos projetos para ninguém, mas Jesus conhece. Às vezes nós temos plano e nós não dizemos para ninguém, mas Jesus conhece. E quantas das vezes somos pegos de surpresas e nos decepcionamos e dizemos assim: Senhor, mas eu tinha projetado desta forma, eu tinha o sonho de que ia acontecer desta maneira, e somos frustrados no meio do caminho. Mas Jesus, Ele está sondando corações nesta noite. E se você tem projetos, se você tem sonhos, entregue para Ele, porque Ele sabe como agir e como trabalhar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O sonho daquela mulher estava indo ser enterrado. Ela estava perdendo ali todos os projetos a qual ela tinha. Mas Jesus estava chegando. E a Bíblia vai dizer que essas duas multidões, a multidão que ia fazer o velório e a multidão que estava com Jesus, a Bíblia vai dizer que eles se encontram. E era um costume, irmãos, no passado, até pouco tempo atrás, né? Quando os velórios aconteciam nas casas e de repente você tinha que seguir o cortejo, o trânsito parava. Ninguém cortava um cortejo, ninguém entrava no meio de um cortejo fúnebre, não era assim? O trânsito parava. E no passado era bem assim, irmãos. As pessoas, quando se deparavam com um cortejo, era diferente, porque no passado a gente parava e esperava o cortejo chegar, né? Passar. Aqui não. Eles se deparavam com o cortejo, eles simplesmente era costume acompanhar o cortejo. Agora eu fico imaginando aquela multidão. Toda vez que eu penso, eu fico imaginando aquela multidão acompanhando Jesus, quase 50 quilômetros andando, todos felizes. Olha, Jesus tem operado milagre. Você viu o que Jesus está fazendo? Jesus multiplicou o pão. Oh, mas esse mestre é tremendo, hein? Olha, você viu o ensinamento que ele trouxe? Ele ensina com autoridade. Não é como os fariseus, que não tem autoridade, mas ele ensina com autoridade. É mesmo, você viu o que ele tem ensinado para nós? E a multidão ali acompanhando. De repente, eles se deparam com um cortejo fúnebre. Aí eu fico pensando, alguém avaliando, vamos ter que acompanhar. Eita, a nossa viagem vai atrasar. Vamos ter que acompanhar o cortejo. Eita, agora pronto, estava tudo tão bem. Logo um velório, logo um cortejo fúnebre. Irmãos, às vezes na nossa vida nós precisamos parar por alguns motivos. Às vezes por causa de problemas e dificuldades de alguém, nós precisamos parar e ajudar. Precisamos parar e nos compadecer. Porque era isso que o povo fazia, parava e se compadecia com aquele que estava sofrendo. E às vezes na nossa vida nós vamos ter que dar uma parada. O Senhor, Ele vai nos fazer parar. Ele vai nos fazer avaliar algumas coisas na nossa vida, porque o melhor lugar para se avaliar as coisas é num cortejo, é no funeral. É o melhor lugar para nós avaliarmos a nossa vida. E às vezes o Senhor nos faz parar para avaliar a nossa vida e a nossa caminhada, se tem valido a pena, se é realmente isso que você quer. E o povo estava ali para seguir Jesus, e eles tinham que parar. Se Jesus parou, nós vamos parar. Se Jesus acompanha, nós vamos acompanhar. E eles precisaram parar. Mas a Bíblia vai dizer então que quando eles param, a mãe, era costume a mãe e o pai ir à frente do cortejo. Quando eles param ali, a mulher está logo à frente. E Jesus se depara com aquela mulher chorando. E a Bíblia vai dizer que ele diz para a mulher: não chores. Palavra estranha, né? Coisa difícil de falar. Você vai no velório e vai dizer para a mãe, ou para a esposa, ou para o marido, ou para o pai, dizer: não chora não. Você vai dizer isso? Não, né?
Ao contrário, a gente diz: chora, chora mesmo, porque faz bem. Tem que chorar, não é assim que a gente fala? Tem que chorar. Não, você tem que chorar mesmo, faz bem. Você não pode ficar guardando, não segura não, filha. Chora mesmo, tudo que você tem que chorar, não é assim que a gente fala? Mas Jesus, irmãos, ele disse para aquela mulher: não chores. Palavra estranha. Quem sabe o povo olhou e ficou pensando: por que esse homem está dizendo não chores? Será que ele não sabe que dor que é perder alguém querido? Será que ele não sabe que dor tremenda é perder alguém que se ama? Mas, irmãos, quando Jesus fala não chores, é porque ele já sabia o que iria acontecer. Porque o Senhor já sabia muito bem o que iria fazer naquele lugar e o que estava fazendo ali, e porque ele estava se deparando com aquela situação. Ele sabia muito bem. E às vezes o Senhor nos dá uma mensagem e a gente fica pensando: por que o Senhor falou assim comigo? Por que Deus falou assim comigo? Porque Ele nos conhece e Ele sabe o dia de amanhã. Louvado seja Deus. Às vezes Ele não fala não chores, mas Ele fala: não faça, não vá, não fale, fique aqui, não ande, não se mova, continue na posição. E você não entende o trabalhar de Deus, mas Ele sabe o dia de amanhã. Então a ordem de hoje é obedecer aquilo que Jesus tem falado para a tua vida. A mulher fica ali, talvez pensando por alguns minutos, mas eu acredito que foi automático, irmãos, que Jesus fez isso. A Bíblia diz que Ele toca no esquife. Ele toca no esquife. E quando Ele toca, Ele dá uma ordem àquele moço: levanta-te. E a vida voltou. Porque Jesus faz isso, irmãos. É assim que Jesus trabalha. Foi a primeira ressurreição no ministério de Jesus Cristo. Jesus faz desta forma. O povo foi surpreendido com aquilo que estava acontecendo. Já havia ouvido falar de ressurreição dos profetas, né, que ressuscitaram alguns mortos, mas Jesus foi a primeira ressurreição em seu ministério. Aí eu fico imaginando o povo: o que está acontecendo? O morto levantou. Como assim o morto levantou? Como assim? O jovem levantou, o moço levantou. E a surpresa, louvado seja Deus daquele povo, porque Jesus faz isso, irmãos. Louvado seja Deus. E milagre não se explica, milagre se vive. E Deus tem milagre para a tua vida nesta noite. Aleluia. E milagre não tem explicação. O médico pode dizer que não tem mais jeito, mas quando o Senhor quer operar o milagre, você é curado para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode ter batido o martelo e dito que não tem mais jeito, você perdeu a causa, mas Jesus entra na tua causa e bate o martelo em teu favor. A causa está ganha para a glória de Deus. É assim que Deus faz. Alguém pode zombar de você, da sua situação, da circunstância que você está vivendo, mas Jesus vai lá e muda a tua história. Alguém talvez estivesse olhando para aquela mulher e dizendo: agora não tem mais jeito, é uma viúva e agora não tem nem um filho para cuidar, vai viver pedindo, vai viver pelas casas. Mas o Senhor mudou a história daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que o Senhor faz. Ele muda a história. Ele muda a história. Louvado seja Deus. É isso que Jesus faz. Ele muda a história. Alguém talvez olha para a tua casa e diz que não tem mais jeito, mas Jesus, irmãos, Ele é surpreendente. Eu sempre gosto de contar, irmãos, quando nós viemos para o Evangelho, nós vivíamos, eu e o pastor Carlos, em pé de guerra. As pessoas olhavam para dentro da nossa casa, do nosso lar, e diziam: não vai durar, não vão permanecer casados. Logo, logo esses dois se separam. Parece gato e cachorro, parece brigando, só vive brigando. Mas o Senhor entrou na nossa casa. Alguém já dizia, sentenciava:
logo, logo estão separando, vai cada um para um lado. Mas Jesus entrou na casa. Louvado seja Deus. O Senhor trabalhou em nosso favor, restaurou o nosso lar. Esse mês de junho agora, nós vamos fazer 35 anos de casado, para a glória de Deus, porque Jesus entrou na nossa casa. Aleluia. Alguém disse que não ia ter jeito, mas Jesus chegou. Jesus chegou, irmãos. E quando Jesus chega, Ele muda a história. Alguém dizia: esse casamento não vai longe, mas Jesus chegou e mudou a história. Louvado seja Deus. Quando nós viemos para a presença do Senhor, nós não tínhamos casa, nós morávamos de favor, mas o Senhor falou: eu vou te dar casa. Louvado seja Deus. Eu vou te abençoar na terra. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor esteve lá na nossa casa, aonde embaixo é a nossa igreja, em cima nós moramos, uma casa grande, porque Jesus falou que nos iria dar uma casa grande. E Jesus falou ainda, olha o detalhe, que seria herança. É herança, irmãos, a minha casa. É herança. O Senhor falou que me daria por herança, e Deus me deu por herança. Louvado seja Deus. Às vezes o adversário se levanta com fúria, porque você recebe tantas coisas da parte do Senhor. O Senhor te agraciou com casa, o Senhor te agraciou com família, com filhos abençoados. Mas fique na posição, porque Jesus é quem muda a história. É o Senhor que muda a história. A mulher estava sentenciada a viver uma vida triste ao resto da sua vida, choramingando, porque não tinha quem lhe cuidasse. Mas Jesus chegou e mudou a história, ressuscitou o seu filho. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus está ressuscitando sonhos nesta noite, projetos. O Senhor está tirando, louvado seja Deus, projetos de gaveta, e o Senhor está trazendo a memória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está ressuscitando sonhos, não está perdido não. Louvado seja Deus. Não está perdido, porque a promessa que Ele fez, deixa eu te falar, há 5 anos atrás, a promessa que Ele te fez há 5 anos atrás vai se concluir. Louvado seja Deus, vai se concluir. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa quem fez foi o Senhor, e a Bíblia diz que fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Fique na posição do Senhor. Ainda que você esteja nesta hora fazendo parte da multidão que chora, da multidão que louvado seja Deus, e você com certeza vai poder sorrir. A promessa que Deus fez vai se cumprir, você não vai ficar desamparado. Deus está dizendo nesta noite, você não vai ficar desamparado. A promessa que Ele fez vai se cumprir. Eu quero que você se coloque de pé. Guarde isso, eu quero orar junto com você. Eu sei que você tem sonhos, tem projetos. Entrega ao Senhor nesta hora e diga: eu acredito que o Senhor muda a história. Ele mudou a história daquela mulher que havia perdido o filho, estava entristecida. Ele mudou a história. Ele trouxe a alegria de volta para a casa dela. E o Senhor vai mudar a sua história, amém? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, clamamos por Tua misericórdia e compaixão. Estenda as Tuas mãos de poder e de glória. Eu sei que tem pessoas aqui que têm projetos, têm sonhos, que pensam estar esquecidos ou até mesmo sepultados, mas o Senhor é aquele, Pai querido, que faz ressuscitar sonhos. É o Senhor que traz a alegria na casa que há tristeza. É o Senhor que traz, Pai querido, riso na casa onde há choro. Meu Deus, manifesta a Tua misericórdia, estenda as Tuas mãos de poder, confirma esta promessa a qual o Senhor fez a Teu filho, a Tua filha há tanto tempo, e eles têm esquecido.